Mas o enfoque agora é diferente. Eu não vou falar da religião única, que isso daí, assim, que se alguém perdeu, vai no YouTube, no Coelho Clamante e Religião Única, que Coelho Clamante é o nome do nosso canal, né? Que consegue acessar outro vídeo. Outra coisa, assim, como tem muitos versículos, toda vez que eu falo muitos versículos, então, às vezes a pessoa não é tão ágil para procurar, então é melhor ela anotar no papel e aí depois ela confere na Bíblia, né? Porque senão a pessoa fica lá procurando versículo, eu já estou falando outro assunto lá na frente, aí a pessoa às vezes se perde. Então, eu vou começar falando sobre Efésios 6, porque realmente aquele evangelho pregado por algumas igrejas, de você dar o dízimo, está tudo certo, você não faz mais nada, você vai ter bênção na sua vida e bem-estar, e você pode ficar deitado em berço esplêndido, essa religião não existe, tá? Pelo menos não existe na Bíblia, né? Então, em Efésios 6:12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, quer dizer, a gente tem que guerrear com pessoas, né? Mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, todo esse movimento anticristão que está existindo, essa perseguição da igreja cristã, na verdade, vem de uma origem espiritual, né? Acaba se exteriorizando por pessoas que atacam a igreja, mas a origem de tudo isso é espiritual, né? Então, eu vou só abordar uma ideia que eu já falei na semana passada, mas assim a gente vai assim ter que falar para a gente poder linkar com outras coisas, ligar com outras coisas que a gente vai falar, irmão. E é bom que isso fique também bem cristalizado, porque se nós temos que lutar contra hostes espirituais, a gente tem que saber exatamente o objetivo dessas hostes espirituais da maldade, né, com as quais a gente tem que lutar. Então, é muito importante essa visão de lutar contra um movimento espiritual, né? Então, uma das principais razões com que a igreja está sendo combatida tem a ver com um movimento chamado Movimento Nova Era. E esse Movimento Nova Era tem muito a ver com a nova ordem mundial, né? Que seria o movimento, seria a parte espiritual da nova ordem mundial, né? Porque a nova ordem mundial, logicamente, tem a parte política, a parte cultural, a parte econômica, e a parte educacional, só que a parte de ensino de crianças, tudo isso tem a ver com a nova ordem mundial. Só que a parte espiritual está mais relacionada com um movimento chamado Movimento Nova Era, né? Esse Movimento Nova Era, eu vou ter que falar rapidamente, irmãos, porque, como eu disse, a gente tem que conhecer o nosso inimigo, a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo. Então, e ver também por que, da onde eles tiraram essas ideias, né? Porque, por exemplo, no Movimento Nova Era tem a exaltação a Lúcifer, né? E a gente pensando, por que eles exaltam Lúcifer, né? Porque, na verdade, é meio feio e chato falar que eles exaltam Satanás, né? E para eles mesmos admitirem isso é ruim, então eles acabam batizando, né, Satanás e Lúcifer, né? Eles falam também que a própria Bíblia diz que nós somos deuses, né? Então, se nós somos deuses, não vai existir julgamento nem inferno, né? Só vai existir reencarnação, né, para esses deuses ficar cada vez melhores. Depois a gente vai rebater, refutar cada um desses argumentos. E vamos também ver de onde eles tiraram isso, irmãos.
Um dos preceitos da nova era também é o completo desrespeito e desprezo à religião cristã. E também a nova era, como envolve um controle social da população, que isso está muito atrelado à nova ordem mundial, eles pregam também o controle populacional, ou a depopulação, ou a diminuição da população mundial. E, dessa maneira, eles têm um mútuo apoio com a nova ordem mundial, com a ONU e com regimes de esquerda, né, que são os regimes sociais-democratas, os regimes esquerdistas, os comunistas, os socialistas, que eles são todos regimes de esquerda, e eles também estão muito associados com os preceitos da nova era, né? E isso tudo também tem a ver com uma reengenharia social, porque eles vão ter que mudar muito a cabeça das pessoas, que as pessoas vão ter que pensar como eles acham que as pessoas têm que pensar. Então, não é à toa, irmãos, que todos os meios de comunicação, filmes, Hollywood, mídia eletrônica, jornais, ficam todos falando em aquecimento global, em sustentabilidade, em ecologia, porque isso está muito ligado aos preceitos da nova era, né? E a gente vê assim que existe uma possibilidade iminente de daqui a uns anos existir uma separação, quem é cristão e quem não é cristão, porque o direcionamento da destruição deles é contra o cristianismo, em especial contra o cristianismo, né? Então, de onde que eles tiram essa história que em todo mundo, que nós somos deuses, né? Isso está registrado em Gênesis 3:5. Quando a serpente, que é o diabo, Satanás, né, esteve na tentação de Eva, esteve tentando Eva para Eva comer o fruto, né, da árvore que estava proibido, em Gênesis 3:5 fala assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, fala, sereis como Deus. Então, se Eva e Adão comeram o fruto, e se eles comessem, eles iam ser como Deus, então eles são Deus, né? Então, e Lúcifer, que proporcionou isso, né? Porque senão Adão e Eva não seriam como Deus. Irmãos, isso daí é os preceitos, é como a nova era enxerga, não como o cristão enxerga essa situação, tá? Deixar bem claro. Porque, na verdade, irmãos, a Bíblia, ela tem que ser lida com discernimento espiritual. Se a pessoa não tiver discernimento espiritual, se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela aprova qualquer coisa na Bíblia. Ela vai falar que o comunismo está certo, ela vai falar que matar está certo, porque Davi mandou matar o marido da Betseba. Vai falar que o espiritismo está certo, né, porque Saul foi consultá-lo aos espíritos. Então, a Bíblia ela tem que ser lida e discernida espiritualmente, porque senão, qualquer bobagem, você consegue pensar um versículo e desse pensamento, desse versículo, você fazer uma doutrina errada. E é exatamente o que a nova era faz. Por exemplo, em Gênesis 6 e 7, né? Gênesis 3, 6 e 7, então continuando, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos. Então, se eu pensar esse versículo, o que eu vejo? Que aquele fruto deu entendimento, que aquele fruto abriu os olhos deles e que aquele fruto deixou eles como sendo Deus. Então, o que a nova era fala? Que Lúcifer é um herói, porque ele induziu a Eva a comer do
fruto, né? Satanás, o diabo induziu a mulher a comer do fruto e com isso aconteceu várias coisas boas. Então, vocês entendem como o evangelho, quando pensa um versículo, pode ser distorcido, né? Então, com isso, a nova era conclui que Lúcifer foi melhor que Deus, foi melhor que o próprio Deus, porque Lúcifer proporcionou um entendimento e proporcionou que Eva e Adão abrissem os olhos para ter o conhecimento do bem e do mal, né? Então, vamos dar assim uma pincelada de uns 5 minutos sobre os expoentes da nova era, que eu já falei a semana passada. Hoje eu vou falar uns outros aspectos, tá? Que a semana passada eu falei mais relativo à religião única, né? E hoje eu vou falar da nova era anticristã, né? Então, aqueles expoentes que eu falei, né? Por exemplo, a Helena Petrovna Blavatsky, né? Que ela morreu em 1891, ela criou esse movimento que eu já falei também semana passada, da teosofia. E esse movimento, ele sobrevive até hoje. É um movimento que mescla ocultismo, hinduísmo, reencarnação, espíritos, busca de mistérios através de espíritos. Então, esse movimento é um movimento muito forte. Então, ela escreveu 2 livros que foram ícones da vida dela, né, que é Isis Sem Véu e Doutrina Secreta, e ela também teve envolvimento muito grande com o ocultismo existente dentro da maçonaria, né? Apesar que a maçonaria não admite mulheres, pelo menos a grande parte da maçonaria, mas a Blavatsky, ela teve uma ação muito importante na maçonaria. E ela teve 2 grandes discípulos, né? A Helena Blavatsky. Uma foi a Alice Bailey, ou Bailey, tá? E o outro foi o Rudolf Steiner. Esse Rudolf Steiner, ele também é partidário de toda essa ideia de teosofia, só que ele acabou fundando o movimento antroposófico no início dos anos 1904, ele lançou. Eles destoavam um pouco a respeito de Jesus Cristo, mas o Rudolf Steiner, ele nunca viu Jesus Cristo como Deus, como Salvador e como Libertador. Ele só achava que Jesus Cristo era um profeta muito importante, né? E ele também tem muita ligação com medicina alternativa. Tem muitas medicinas alternativas que falam sobre meditação, que usam ensinamentos desse Rudolf Steiner, que ele fez muitos livros, ele fez centenas de livros, tá? Então, como nós vimos aqui, né, que em Gênesis 3:5 a serpente falou para Eva, né, que eles iam ser como deuses, também no Salmos 82:6 fala assim: eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Só que, irmãos, a mesma coisa, é pensar o versículo. Porque aqui, quando diz vós sois deuses, na verdade está se falando de Elohims, que são divindades, tá? Então, é esse movimento que existe, e em muitas igrejas evangélicas também, às vezes acontece de pegar um versículo em separado e montar lá em cima uma doutrina, né? Então, os preceitos da Blavatsky, além de louvar ao diabo como remidor e filho de Deus, porque em Jó também ela pensou aquele versículo que o diabo foi entre os filhos de Deus falar com o Deus Jeová. Então ela fala, não, então ele está entre os filhos de Deus, e o Lúcifer, ele tem uma elevação espiritual, né? E ela, de uma certa maneira, ela denegria o Deus Jeová, o Deus do Velho Testamento, que ela falava que ele era um Deus tribal, que só tinha escolhido para
louvá-lo, para adorá-lo, o povo judeu. E o povo gentil era maldito. Então, esse Deus era um Deus que fazia acepção de pessoas. Então, ela desprestigiava muito Jeová por causa disso, né? E a gente sabe que Jeová, ele foi um Deus que, além dele ter escolhido o povo judeu para ser o único povo dele, né, o único povo que ele mesmo falava, o povo escolhido, né, quando o povo judeu ficou cativo no Egito, esse povo provavelmente clamava pela sua libertação, é natural, né? Que clamava pela sua libertação. E aí Jeová mandou Moisés libertar o povo. Isso aí vocês estão cansados de saber, porque aparece em filme, livro e todo mundo sabe, né? Os 10 mandamentos. Então, Moisés foi libertar o povo. Quando Moisés estava diante de Faraó, ele tentou negociar com Faraó a libertação do povo, só que Faraó teve o coração endurecido. E a Bíblia fala, se vocês colocarem no buscador bíblico, endureceu, vocês vão ver que pelo menos umas 8 vezes aparece que quem endureceu o coração do Faraó foi Jeová, né? Eu só vou dar um exemplo, está em Êxodo 7:3, fala assim, Jeová falando, eu porém endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Porque a intenção de Jeová era promover aquelas pragas para todo mundo ficar falando, nossa, Jeová é um Deus tão poderoso, mas o poder de Jeová iria ser conhecido pelas pragas, né? Mas mesmo assim, Jeová continuou endurecendo o coração do Faraó, mesmo quando ele aceitava. Mas aí Jeová endurecia de novo o coração dele. Então, ele não era apenas um Deus tribal, como falava a Helena Blavatsky. Ele foi um Deus conhecido, mas ele foi um Deus conhecido pelas guerras e pelas pragas e pela mortandade que ele fazia, né? A nova era também fala que a intenção deles é ressuscitar a religião primitiva que adorava o dragão, né? Então, isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? Na verdade, a nova era é uma mistura de budismo, hinduísmo, ocultismo, magia, astrologia e uma coisa eles têm assim muito forte, que é a repulsa aos cristãos, né? Então, como eu disse, só para deixar registrado, irmãos, em 1 Coríntios 2,14, fala assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Foi quando eu falei, pensar versículo da Bíblia e disso montar uma doutrina é uma ação, é uma ação quase que satânica. Porque você consegue montar a doutrina que você quiser pensando um versículo só da Bíblia, né? Então, quando falou em deuses, né, nós somos deuses, a Bíblia, se você for estudar vários versículos, muitas vezes aparece o nome de deuses, e esses deuses, na maioria das vezes, se referem a anjos ou Elohims, né? Que esses Elohims podem ser muitas vezes demônios, né? Esses demônios, a gente até fez, eu já até mencionei algumas vezes, esses demônios fazem parte do exército dos céus, né? Que aqui na terra está povoada de demônios, né? Então a Bíblia se refere a isso também, esses demônios, esses anjos e esses deuses que às vezes a Bíblia se refere,
são esses Elohim, são anjos, né? Estevão deixou isso bem explicado antes dele ser apedrejado, né? Em Atos 7, 42 e 43, diz assim: mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu. Né? Então, Estevão está dizendo que o povo judeu, ele se afastou de Deus. Né? Ele se afastou de Deus e, afastando-se de Deus, automaticamente a pessoa acaba servindo a anjos e demônios. Então vamos continuar aqui, Atos 7, 42 e 43. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Ele está falando, né? Vocês ofereceram esse sacrifício, aí continua. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. E a gente sabe, irmãos, que atrás de cada figura, atrás de cada escultura, tem um espírito de Elohim, tem um espírito de demônio atrás de cada imagem, né? E também eu queria falar sobre Daniel 4:35, que são palavras do rei Nabucodonosor depois que ele foi convertido a Jeová. Então ele fala assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então, esse exército do céu, né, que a gente leu novamente em Daniel 4, é muito presente na Bíblia, né? Porque, como eu já disse, esses deuses cultuados pela nova era fazem parte desse exército do céu, né? Então, é por isso que eles são ecumênicos, politeístas, né? E por quê? Porque esses espíritos estão ao nosso derredor, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a palavra Lúcifer, né? Porque a palavra Lúcifer, pelo menos eu fiz uma busca nesses programas de buscadores, e Lúcifer só aparece uma vez em Isaías 14:12. E aí eu fiquei conversando com o Daniel sobre isso, e ele falou uma coisa interessante, né, o Daniel, que aqui, está até aqui na minha Bíblia, Isaías, né, Isaías 14, no verso 12, quando fala assim: como caísse do céu, ó Lúcifer, estrela da alva, né? Na verdade, esse Lúcifer foi colocado aqui, porque esse versículo 14 e 12 está se referindo ao rei da Babilônia, e não a Lúcifer. E a Igreja Católica acabou emprestando esse nome Lúcifer como sendo do diabo, de Satanás, e aí esse nome acabou sendo um nome de expoente, né? Um nome muito importante no esoterismo, né? Porque é mais palatável se falar Lúcifer, porque Lúcifer é o portador da luz, como está escrito aqui, né? Como caísse do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Filho da alva quer dizer alva, filho da estrela, né? E estrela da manhã, né? Então, eu acho que está claro, né? Isaías 14 se refere ao rei da Babilônia, tá? E não a Lúcifer. Esse nome foi colocado aí para que também se fizesse um paralelo desse versículo com Satanás, né? Mas em 2 Coríntios 11:14, tá? Que aí realmente é Lúcifer ou Satanás, fala assim, 2 Coríntios 11:14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, realmente, existe uma transfiguração de Satanás, não porque ele seja a luz verdadeira, mas porque ele é um enganador. E como enganador,
ele, e como uma estrela que irradia luz também, né? Porque essa luz tem muito mais a ver com o poder que os anjos têm, então eles acabaram batizando Satanás como o portador da luz, como Lúcifer, né? Só que em João 1, de 6 a 9, fala assim: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Então é João falando. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz. Então João, ele vai dar um testemunho da luz. O que é a luz, né? Para que todos crescem por ele. Ele não era luz, então João não era luz, mas ele veio para que testificasse a luz, e ali em Jesus estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, a luz de Jesus é a luz verdadeira, a luz de Lúcifer é a luz que engana, né? Então, quando Alice Bailey criou aquela editora, né, a Lucifer Company, ela acabou se transformando o nome, para não pegar tão mal, né, em Lucy's Trust, né? Então ela tem aquela série, se não me engano, acho que são 24 livros que foram psicografados, que segundo ela é do mestre tibetano e segundo a Bíblia é de espíritos malignos. Por quê? Quem recebe psicografia não está recebendo de ninguém que morreu, porque os mortos não têm mais nenhuma ação sobre essa terra. Os mortos estão dormindo, estão descansando, estão esperando o juízo final, né? Então, ela criou uma escola, Alice Bailey, escola chamada Arcana, que dá ensinamentos teosóficos em todo o mundo, né? E essa mulher, ela é apoiada pela ONU e pela URI, né? A iniciativa das Religiões Unidas. Esse pessoal estão todos muito unidos, né? Ela fala que Jesus não veio em carne, né? E Jesus fala, né, que quem negar que ele veio em carne é o próprio espírito do anticristo, né? Ela fala que existe a reencarnação e que, na verdade, se por acaso existir um reino de Cristo, que não é o de Jesus Cristo, mas seria daquele Cristo inventado pela nova era, o reino de Cristo é aqui desse mundo, né? E a gente vê em João 18:36 que o reino de Cristo, de Jesus Cristo, não é aqui. Então, o Cristo que irá reinar aqui é o Cristo da nova era, né? E também ela se preocupava muito com a doutrinação infantil, tá? Que ela fala que as crianças devem ser ensinadas desde pequenas a terem a ideia que não existe diferenças religiosas. Ela também pregava a religião única, as doutrinas da maçonaria, dizia que os cristãos eram reacionários, eram fundamentalistas, tudo aquilo que a gente viu a semana passada, então eu não vou me deter muito nisso. Mas uma coisa interessante que todos esses ocultistas falam, que vai existir um restart, que vai existir um caos mundial e desse caos, a partir desse caos, existir uma nova era, né? Ou uma nova ordem. E isso tem muito a ver com o totalitarismo que a gente já tinha falado. Uma pessoa que eu não lembro se eu falei a semana passada é de um jesuíta chamado Teilhard de Chardin, não sei se fala Chardin, né? Então, essas pessoas que têm braços na ONU, braços na Igreja Católica, braços no ocultismo, a gente vê que é um organismo que está muito coeso, que não está solto, tá, irmãos? Até eu vou aproveitar e fazer um parênteses, que tem algumas pessoas falando, não, olha, a nova ordem mundial acho que não vai mais existir, porque o Trump já fez acordo, olha, os chineses já estão fora. Irmãos, eu não acredito nisso, tá? Porque a Bíblia fala que o mundo está caminhando para o estabelecimento da vinda de Jesus. E antes da vinda de Jesus,
é necessário que se manifeste o homem do pecado. Eu só queria repetir o que o Frei Boff falou, né? O Frei Boff, ele é um esquerdista afiliado ao PT, né? Que ele deu grande apoio à Carta da Terra, que a gente vai falar semana que vem. Ele falou duas frases que dá para a gente entender o que ele pensa, né? Ele falou assim: a espécie humana faz o que faz porque é um parasita na Terra. É muito melhor que a Terra se livre desse câncer, né? E ele falou também: as religiões abraâmicas são as mais violentas porque creem serem portadoras da verdade, né? Outros expoentes, só assim falando rapidamente, né? O Robert Miller, que ele foi um braço desse esoterismo da nova era e da União das Religiões dentro da ONU. Ele trabalhou dentro da ONU por 40 anos e a mesma coisa, odeia cristão, prega a depopulação, busca ocultismo. Então, a ONU, irmãos, ela é uma organização totalmente de esquerda, totalmente anticristã, totalmente esotérica, tá? O Robert Miller também falou da cartão de identidade mundial, né, que eu já falei outra vez. Ele também falava em forças policiais centralizadas na ONU, uma legislação penal global e um imposto global a ser pago para a ONU, né? E esse imposto estaria ligado ao consumo. Então, consumiu, tem que pagar para a ONU para financiar vamos dizer assim, o aquecimento global, para que o aquecimento global não aumente tanto, né? Ele também, o Robert Miller, é muito preocupado com doutrinação infantil. Vocês veem que todos eles são muito preocupados com doutrinação infantil, porque é da criancinha que eles querem, né? Eles querem atingir. Por isso que é tão importante as nossas crianças serem doutrinadas, serem ensinadas o que é Jesus, o que é o Evangelho, o que é o amor do Pai, né, irmãos? Eu também falei, só mencionar os nomes da Barbara Marx Hubbard, né, que morreu o ano passado, e o Neil Donald Walsh, que ele também falava desse caos planetário, da necessidade de uma moeda única, de implantação de regimes de esquerda. Daí todos vão falando a mesma coisa, né? Porque a gente sabe que os objetivos da nova era, que estão atrelados também à nova ordem mundial, é a abolição das liberdades individuais, a abolição das tradições familiares, a adoração desses seres espirituais que são alheios a Jesus e ao Pai, né? Que é o exército do céu, né? Que é esse monte de Elohims e de espíritos e demônios, né? Que atrás de cada entidade espiritual existe atrás dela um demônio, né? E eles também se preocupam muito com o apagamento dos valores judaico-cristãos, tanto assim que existe a perseguição da igreja, né? Porque isso é necessário para a preparação do reino do anticristo. Então, essa perseguição da igreja, irmãos, eu vou falar rapidamente. Tem uma pregação também que eu falei sobre a perseguição da igreja, eu acho que chama perseguição da igreja. E aí, se vocês quiserem procurar no YouTube, é perseguição da igreja Coelho Clamante. Mas só falar dados mais atualizados, eu tirei esses dados do site da portasabertas.org, né, que é uma instituição muito preocupada com o que está acontecendo em relação à perseguição dos cristãos no mundo, e o site Gospel Prime, que é um site sério também, né? Então, fala assim, isso aqui é um trechinho que eu tirei do site Portas Abertas. Em sua compreensão clássica, a perseguição religiosa é realizada ou respaldada pelo Estado.
A realidade, porém, mostra que isso não é geralmente o que acontece. Nos dias de hoje, o papel dos agentes não estatais está cada vez mais visíveis. Um exemplo disso são os grupos extremistas, tais como, então ele vai falar 3 grupos extremistas que matam, perseguem e desalojam muitos cristãos, né? Que é o Estado Islâmico, o Boko Haram, que é o equivalente ao Estado Islâmico na África, e o Al-Shabaab. Tá? Dos 50 países mais perseguidos no mundo, se vocês quiserem ver, é só acessarem o site de Portas Abertas. 35 dos 50 países mais perseguidos, 35, quer dizer, 70% deles, né, são perseguidos por islâmicos. Por isso que a religião única voltou os seus canhões para cristão e não para islâmico. Tá? Os islâmicos estão até sendo mais exaltados. Então, desses 50 países mais perseguidos, 70% deles são por islâmicos, 12%, quer dizer, 6 países são perseguidos por budistas, 2 por hinduístas e 7 por outras religiões, 7 que seria 14%, né, que a nossa base são 50 países, 14% são por outras religiões ou regimes políticos de esquerda ou monarquias totalitárias, né? Aquele cara que é o rei, é o déspota, então ele acha que ele tem que ser adorado e não Deus, né? E eu vou nomear, irmãos, que eu acho que vale a pena a gente nomear, os 11 países que é definido como perseguição extrema. Quer dizer, as pessoas podem ser mortas se forem descobertas que são cristãs, né? Eu vou falar na ordem da perseguição. Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã, Índia e Síria. A maioria desses países estão lá no Chinelo, na África, no Oriente. Então, irmãos, a gente tem que orar pela Igreja de Cristo, sabe? Eu acho que a gente não pode esquecer das nossas orações, a gente lembrar dos irmãozinhos que estão sofrendo, que estão sendo presos, que estão sendo torturados, que estão sendo mortos, que estão sendo separados das suas famílias. Unicamente o crime deles é crer em Cristo. E por outro lado, irmãos, a gente tem que agradecer por essa liberdade que a gente tem aqui no Brasil e orar para que essa liberdade não vá embora. Orar para que nenhum regime de esquerda possa se estabelecer aqui e tolher a nossa liberdade. Que a gente lembra que há uns 3, 4 anos atrás estava tendo pastor preso, estava tendo igreja demolida, tem vários vídeos na internet falando sobre essa perseguição. Então, irmãos, vamos estar em oração, a gente tem muito motivo para orar. Tá? E só trazendo um dado, o último dado que saiu sobre o número de cristãos mortos, que esse dado saiu em 2019, que se refere aos cristãos mortos em 2018, tá? Então é um dado assim, mais ou menos desatualizado, né? Mas falava em 4.305 pessoas cristãs oficialmente, né? Que morreram assassinadas por causa da sua fé, né? Aqui na América Latina, nós temos Cuba, México e Venezuela, que são países e regimes de esquerda que perseguem cristãos, não ao ponto do que acontece na Coreia, talvez na China, né, que agora a China está inventando uma religião católica biônica, né, com apoio do Vaticano, que eles estão até mudando a Bíblia, né, para que Jesus não seja adorado, né? Porque para eles é mais importante adorar e obedecer ao Estado, né, do que a Jesus. Só que aqui na América Latina tem um país em especial
onde os indígenas estão sendo muito perseguidos por eles serem cristãos, que o país é a Colômbia, tá? Então está dizendo assim, a intolerância religiosa, isso aí também do site Portas Abertas, a intolerância religiosa, a violência criminosa, a corrupção governamental e a insegurança na Colômbia contribuíram para a morte de líderes religiosos. Então, eles estão matando principalmente os líderes, né, os pastores. Roubo a igrejas e ameaças de morte dirigidas a cristãos. A violência também se intensificou em comunidades indígenas, onde os cristãos, né, os índios cristãos, têm experimentado discriminação, desapropriação de propriedades, privação de liberdade, roubo dos seus alimentos e abusos físicos. Então, irmãos, isso aí é uma coisa que a gente tem que orar, porque esses são grandes inimigos do Evangelho, tá? Além da nova era, além dos movimentos teosóficos, além da nova ordem mundial, o que está acontecendo de perseguição atualmente é muito importante, tá? Não é coisas para a gente desprezar, tá? Então, a gente sabe que a nova era está preparando o povo para a adoração ao anticristo. Então, quando os discípulos perguntaram, né, como é que ia ser a vinda dele, a primeira coisa que Jesus falou em Mateus 24:4 é: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, eu já li esse versículo algumas vezes, mas o que eu quero dizer agora é o seguinte: ninguém que está sendo enganado acha que está sendo enganado, tá? É uma premissa isso, né? A coisa vai indo de pouco, a ideia, a doutrina, o ensinamento vai entrando de pouco, a pessoa é bombardeada por mídia, por filme, por desenho, e quando ela vê, ela está adorando uma religião que é muito mais ecológica do que espiritual, né? É uma religião que escraviza muito mais, porque submete o homem ao controle social do que à libertação. Porque a religião cristã, ela tem uma premissa muito importante: é a libertação. Tá? Apocalipse 13:8 fala assim: adoraram-na, né, todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, eu já falei para vocês que a fundação do mundo foi quando Cristo morreu, né? O Cordeiro que foi morto na fundação do mundo, porque o mundo que existia antes não era um mundo que estava submetido à salvação, estava submetido à perdição, à morte, à lei de Moisés que levava à morte, né? E quando a gente pensa em vida nova com Cristo, então Cristo morreu na fundação do mundo para que tenhamos vida nova. Irmãos, eu até queria dar um testemunho que isso aí aconteceu há muito tempo, antes do Fernando nascer. E li uns versículos na Bíblia e eu não entendia. E eu não conseguia ver alguém para me ensinar, e era uma coisa muito simples. Essa passagem que está em Marcos 2:22, que fala assim, e eu vou falar isso porque tem gente que talvez vai ouvir esse vídeo ou essa pregação e não sabe o que quer dizer isso. Marcos 2:22. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado, deve ser colocado em odres novos. E eu ficava pensando, mas o que isso tem a ver com Jesus? Né? E quando eu tive um pouquinho mais de entendimento, irmãos, aí fez total sentido esse versículo.
Porque Jesus, quando a pessoa recebe Jesus, que é o vinho novo, e hoje a gente vai ter Santa Ceia para celebrar e rememorar esse vinho novo, quando a gente recebe esse vinho novo, você tem que ser uma nova criatura. Porque Jesus, o vinho novo, não pode habitar em homem velho, em velha criatura, em criatura morta em pecados e em delitos. A pessoa tem que ter uma renovação. Por isso que em João 3, de 6 a 7, fala assim, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Então Jesus falou assim, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Porque a única maneira da gente ser um odre novo para receber o vinho novo, que é representado pelo sangue de Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo, a única maneira é nasce de novo. Né? Como é que tá vendo? Tem alguém com o microfone aberto. Marília, fecha o seu microfone. Não, é a Maria Bandeira. Maria, fecha o seu microfone. Então, irmãos, a gente sabe que tem que ser nova criatura para poder receber o vinho novo, né? E eu falei isso tudo, por quê? Porque Cristo falou, vocês podem ser enganados, né? Então, o anticristo virá antes do Cristo. Antes de Cristo vir para buscar a tua igreja, a sua igreja. Antes de Cristo vir buscar a sua igreja, o anticristo irá se manifestar. Tá? Karen, se você puder ligar para sua mãe ou mandar um zap, que ela ainda está com o microfone aberto. O anticristo, então, virá antes de Cristo. E segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 4, fala assim, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, ele está falando realmente do arrebatamento, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, tá? Então, se você lê que não vos movais facilmente, vamos emendar aqui, como se o dia do Senhor estivesse perto, já perto. Então, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ele fala assim, olha, vocês não se movam, porque pode ser que o dia do Senhor já esteja perto, né? Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Olha aqui de novo falando do engano, irmãos. Porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, antes tem que existir a apostasia e antes tem que se manifestar o homem do pecado. Por isso que o anticristo vai se manifestar antes da vinda de Jesus. Porque às vezes eu já vi doutrina falando, não, primeiro Jesus vai arrebatar a igreja e depois vem o anticristo. Não é isso que está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses 2. Está falando, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. E é exatamente isso, irmãos, que a nova era faz, né? Que se levanta contra tudo que se chama Deus. De sorte, olha o que vai fazer o anticristo, que é o Messias que muitas religiões estão aguardando, né? De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É isso que nós estamos vendo, né?
É um ser espiritual que engana todo mundo, que já está sendo preparada uma religião para adorar, né? Por isso que em 2 Coríntios 4:4 fala: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Então, o Deus desse mundo, que a gente vai ver a semana que vem, tá? A gente vai ver a semana que vem o governo, eu até anotei aqui, o governo do anticristo e o governo do Deus desse mundo, tá? Que hoje a gente está vendo os inimigos do Evangelho, ou os inimigos da igreja, tá, irmãos? Eu vou falar mais uma vez Mateus 24, irmãos, para vocês ficarem assim, bem atentos, porque quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, está no verso 3 a 5, os discípulos falaram: Senhor, diz-nos, quando serão essas coisas, né? Que sinal será a tua vinda para esse mundo, né? Jesus não falou nem o sinal, ele falou: acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Porque muitos dirão: eu sou Cristo, e enganarão muitos. Né? É isso que realmente a gente vê. Por quê? Porque os judeus, irmãos, eles estão aguardando o Messias que foi anunciado no Velho Testamento. Né? Eles estão lá brigando e preparando a reconstrução ou a construção do terceiro templo, para que o Messias deles, que nós cremos ser o anticristo, se assente naquele trono, sendo que Jesus fala que vai resgatar a igreja dele nos ares. Muitas igrejas e judeus também se voltando lá no Velho Testamento e fazendo aqueles sacrifícios da lei. E a gente sabe, irmãos, que os judeus que estão aguardando o Messias deles, eles desprezam o cristianismo. Né? Lá em Israel, em Jerusalém, e algumas outras cidades, Judeia, Nazaré, tem as construções, os museus, porque isso não pode ser destruído, né? Mas tem um valor cultural, tem um valor histórico, tem um valor até turístico. Mas os judeus não estão nem aí com Jesus, né? Eles estão esperando o Messias dele, né? Na verdade, quando Jesus veio, ele veio e todos pensavam que ele era o Messias aguardado, né? Ele era o Messias que iria revolucionar, iria sentar no trono de Davi, iria libertar o Israel de todos os seus inimigos, né? Mas Jesus tinha um plano muito maior que isso. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele passou a ser o remidor de toda a humanidade. Porque os judeus conheciam aquele Deus do Velho Testamento, que era o Deus que restringia: olha, eu só sou Deus dos judeus. O resto são gentios, são malditos. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele se tornou o Messias de toda a humanidade. Né? Todo aquele que nele crer vai ter a vida eterna. Né? Quem crer e for batizado será salvo. Por isso que em 2 Coríntios 5,16 fala assim, é Paulo falando, né? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Quer dizer, eles já tinham conhecido Jesus, tinha vindo segundo a carne, tinha morrido e ao terceiro dia ressuscitou. Mas ele fala assim: ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Porque o Cristo segundo a carne era Messias, tinha vindo para ser o Messias de Israel. Só que os judeus o rejeitaram porque ele não tinha nada a ver com
os preceitos daquele Deus que eles conheciam, né? Então, irmãos, assim, quando eu digo que a igreja nem sempre ensina o que é necessário para o cristão, por isso que quando eu chego e falo assim, olha, irmãos, a gente tem que ter conhecimento do que é o estabelecimento da nova ordem mundial, porque isso tem muito a ver com o estabelecimento do reino do anticristo. Não é política que eu quero falar quando eu digo que os países comunistas totalitários querem separar as pessoas do evangelho, estão perseguindo a igreja, né? Então, qual que é a função do pastor? Qual é a função da igreja? Qual é a função do pregador? É alertar, é como se fosse, a grosso modo, um cachorro que cuida de uma casa. Por exemplo, um cachorro que fica no jardim cuidando da casa. O que o cachorro tem que fazer quando vem o ladrão? Ele tem que latir para alertar, certo? É essa a função do cachorro que está no jardim cuidando da casa. É a principal função. Então ele tem lá sua casinha lá fora de noite, quando ele vê um ladrão, um movimento, alguma coisa, ele late para alertar. Então isso, irmãos, está em esse cachorro que late, está descrito ipsis literis, como dizem, exatamente, em Isaías 56, 10 e 11. Tá? Então, Isaías 56, 10 e 11 fala assim, atalaia. Atalaia é o vigilante, é o que vai falar, é o que vai alertar. Então ele fala, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, não podem latir, são cachorro mudo, não late, né? Por isso que ele fala, não podem ladrar, andam adormecidos, né? Estão dormindo, estão deitados e gostam do sono. Olha, irmãos, isso daqui é uma chamada uma puxão de orelha, né, dos pastores. E estes cães são gulosos. Irmãos, isso aí não é assim, não foi escrito no passado não, tá? Tá em Isaías. Não sei exatamente quantos anos tem, mas deve ter bem mais de 2000 anos. Esses são cães gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Então, irmãos, temos que orar para que as igrejas tenham cães que ladrem, cachorros que latam, atalaias que alertem o seu povo. Por isso, irmãos, a importância da nossa igreja estar falando exatamente o que está acontecendo. Tá? Segundo Coríntios 11, fala também sobre isso. Um outro puxão de orelha, na outra orelha do pastor. Né? Segundo Coríntios 11, de 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha lá o Lúcifer de novo, né, o portador da luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, irmãos, temos que ser cachorros que latam, né? Por isso que eu coloquei o nome do meu canal de Coelho Clamante, porque a gente tem que clamar, tem que falar, né? Então a gente sabe que, como a gente leu agora aqui em 2 Coríntios 11, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e é essa figura que a nova era está venerando, né? E a nova era, então, vamos, em vez de falar em satânica, vamos falar ela luciferiana, que é exatamente a mesma coisa, né? Por quê? Porque ela está buscando adorar a esse Cristo cósmico, né? Então, quando a gente viu lá em Gênesis 1, falando nos
Elohims, né, nos deuses, e esses deuses que criaram os céus e a terra. Irmãos, isso aí a gente vai, só para deixar assim um gostinho para os irmãos, a semana que vem a gente vai falar sobre isso, tá? O que eu quero falar também a respeito dessas entidades que adoram, politeístas, que adoram vários deuses, né? Eu quero falar sobre a maçonaria novamente, tá, irmãos? Porque a maçonaria ela é um organismo muito forte, né? Muito antigo, muito forte, muito atuante. Então, eles têm o Deus lá que eles adoram, que é o Gadu, que é o grande arquiteto do universo, que também é adorado, né, em algumas igrejas evangélicas, que tem muitos pastores, que eu não vou falar quais, mas tem muitos pastores que tem muitas histórias que eles estão ligados com a maçonaria, tá? Inclusive aquele livro que eu trouxe a semana passada, que eu falei que eu me baseei em algumas coisas nele, ele traz, assim, escrito claramente que a igreja presbiteriana tem algumas ligações com maçonaria, por isso que no Brasil tem também a igreja presbiteriana independente, que é aquela que não aceita muito a doutrina maçônica dentro da igreja, né? E também a gente sabe que as pessoas que entram na maçonaria sempre têm que recitar aqueles versinhos, né, aqueles dogmas maçônicos, que ele está em trevas e veio para a luz, ele veio buscar a luz, né? E a luz, nos graus maiores da maçonaria, eles vão saber que é Lúcifer, né? Então, esse Messias de Israel, que Israel está esperando, ou esse Cristo cósmico que a igreja da nova era está esperando, esse Messias e esse Cristo, na verdade, não seria um anticristo? Né? Eu já estou terminando, tá, irmãos? 3 minutinhos eu já termino. Será que esse Messias que Israel está aguardando vai ser um Messias realmente de paz ou vai ser um Messias tirânico? Será que realmente ele vai ser um Messias libertador ou será que ele vai ser o Messias que vai submeter o povo à escravidão e ao controle? Né? Essas aí são perguntas, tá, que eu estou fazendo. Será que quando João 8,36 fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, será que muita gente não vai abrir a mão dessa verdadeira liberdade para abraçar um outro Messias que vai trazer escravidão? Então, irmãos, para terminar, eu vou assim ler 3 versículos que falam justamente do que a gente está vendo, né? Ou do que está por vir a curto prazo, provavelmente. 1 João 2,18. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. E é exatamente o que a gente está vendo, irmãos. Né? Por onde conhecemos que já é a última hora. Então, nunca teve tantos anticristos como está tendo agora. E segundo João 1,7 fala assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, como a gente viu lá, Alice Bailey, né? Continuando o versículo fala, esse tal é enganador e o anticristo. Porque o anticristo vai negar que Cristo veio em carne, que sofreu, que morreu e que ressuscitou. E para terminar, irmãos, um versículo que foi o primeiro corinho que nós cantamos hoje. Né? Até quando estava cantando, eu lembrei do o último versículo que eu ia falar. Mateus 24, de 26
e 27. Portanto, quando vos disserem, eis que Cristo, voltou, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Porque Jesus não vai vir escondido, Jesus não vai vir lá num país. Jesus chegou, viu? Ele chegou lá em Israel, eu vou ter que ligar hoje no Fantástico para ver Jesus pela televisão, porque Jesus já chegou. Tá? Não vai ser assim, irmãos, porque Jesus deixou isso muito claro. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, se alguém falar que veio um Cristo que está em algum lugar trazendo a paz, que precisa de televisão para eu ver esse Cristo, não é o Cristo verdadeiro. É algum anticristo. Ou o anticristo mesmo. O homem do pecado, o homem da perdição. Então, irmãos, eu queria deixar assim isso bem sedimentado para vocês. Não se enganem. Conheçam as estratégias do inimigo, inclusive para a gente rebater. Porque se alguma pessoa falar, por exemplo, não, mas na Bíblia não está escrito que nós somos deuses, você vai poder rebater. Né? E a semana que vem a gente vai falar sobre quem está governando essa terra. Tá? Uma coisa que há muitos anos eu quero falar, eu vou tentar orar muito essa semana, me preparar para que eu possa ter clareza nisso, porque é um tema assim que envolve às vezes algumas discussões, mas eu vou querer trazer a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe os irmãos. Eu só queria fazer uma pequena oração, só para a gente terminar a palavra, amém?